Bom dia, gente. Eu sou Vitor Costa e bem-vindos aqui de volta ao podcast do COE Rio. Hoje, novamente, a gente está aqui recebendo a doutora Estela Roque. Ela é uma das sócias do COE Rio. O COE, como vocês sabem, é uma clínica que existe em Botafogo há mais de 30 anos e agora a gente também está com consultório na Barra da Tijuca. A doutora Estela é especialista em cirurgia de pálpebra. A gente já conversou sobre isso em um podcast anterior. Então, se você quiser, dá uma olhadinha no nosso canal no YouTube, no nosso Instagram, tem uns cortes bem legais. Mas a gente vai desdobrar ainda mais esse tema hoje. Tudo bem, doutora Estela? Tudo bem, tudo ótimo. A blefaroplastia sempre é um tema que gera muitas perguntas mesmo. Dessa vez, gente, a gente está com um formato um pouquinho diferente. O primeiro episódio foi muito bom, surgiram muitas dúvidas, além do que a doutora já escuta diariamente no consultório, né? Então a gente separou algumas das principais e vai perguntar aqui para a doutora, tá? Hoje e tiver. Se você tiver alguma outra dúvida também, deixa nos comentários que a gente pode depois, num próximo episódio, né? Que com certeza terão. Com certeza. A gente faz essas perguntas, tá? Então vamos começar com a primeira, né? Qual é o profissional mais indicado para fazer a blefaroplastia ou qualquer procedimento na região ocular, doutora Estela? O oftalmologista é o profissional mais indicado para as cirurgias das pálpebras, né? E das regiões em torno aqui dos nossos olhos. Porque a gente tem ali uma formação extensa de anatomia e da funcionalidade da pálpebra e do globo ocular. Tem um pouco aí, né, na internet de colocar como uma blefaroplastia, como um procedimento muito simplesinho. Porém, a gente tem que lembrar que a pálpebra, ela protege o nosso globo ocular. Então, é uma cirurgia que ela é uma cirurgia de baixo risco, sim, que é uma cirurgia que tem uma recuperação rápida, porém ela precisa de cuidados. Então, esse estudo de anatomia, da funcionalidade do olho é muito importante que se tenha. Imagino, né? Afinal, estamos falando da nossa visão, né? Exatamente. E por que fazer o procedimento, doutora Estela? Vamos começar do início. Por que fazer? As principais queixas, assim, né? O que mais leva o paciente ao consultório para realizar a blefaroplastia é uma sensação de peso, sabe? Agora vou até operar uma moça muito nova, jovem, 43 anos, que chegou no consultório falando para mim, doutora, eu termino o dia segurando as minhas pálpebras assim. Cara. Eu tô ficando muito cansada. Então você vê que não tem idade, né? Mas esse sensação de cansaço, de peso nas pálpebras, ele é um dos principais fatores que leva o paciente à cirurgia. Além do que aquele aspecto cansado do olho, entristecido, né? Também teve uma paciente que falou comigo que todos os dias perguntavam para ela se ela tinha dormido mal. Né? Falou, poxa vida, todo dia me perguntam se eu dormi mal. Porque é isso, né? As bolsinhas mais protusas ali, mais expostas, a pálpebra mais caidinha, dá esse olhar de cansaço, como se você tivesse mesmo passado a noite em claro. Isso muda muito, né? A expressão da pessoa, os olhos falam muito, né? Muito. E aí eu vou te perguntar agora, porque eu fico imaginando a pessoa que se interessou pelo assunto, né? E ela fica querendo saber como é que é a cirurgia, como é que é o passo a passo. Sim. Né? O que tem que ser feito? A pessoa, ela consegue operar de um dia para o outro? Qual é o primeiro passo que a pessoa precisa fazer? Sim, muito importante, porque quando a gente toma essa decisão, que a gente vai procurar o profissional, né? Nós vamos escolher o profissional qualificado para fazer essa cirurgia. Primeiro, a gente vai fazer uma consulta de avaliação. Nessa consulta, a gente mostra para o paciente o que de fato ele precisa, quais as técnicas mais indicadas no caso dele, porque às vezes o paciente, ele consegue perceber só que tem um peso na pálpebra e considera que tudo é por causa daquele excesso de pele. Mas na consulta de avaliação, às vezes a gente mostra que você precisa elevar a sobrancelha. Teve uma queda daquela sobrancelha que está causando, nas laterais, principalmente, um peso também muito grande. E aí, nessa avaliação, a gente já demonstra tudo isso para o paciente, explica quais as melhores técnicas e vamos para o próximo passo. Tudo decidido como a gente vai fazer, o paciente vai precisar se preparar para essa cirurgia. Então, ele vai fazer os exames pré-operatórios, os exames de sangue, o risco cirúrgico. Precisaremos interromper determinados medicamentos, né? Por exemplo, um que muito em uso hoje em dia, que são essas medicações para emagrecer,
injetáveis, né, que elas precisam ser suspensas. Os pacientes às vezes acham que não precisa nem me contar que está tomando. Precisa sim, é uma medicação que a gente tem que suspender. Aí a gente organiza essa parte, né, dos exames de sangue, das medicações ali que vão ser necessárias suspender ou não. Aí a gente vai para o agendamento da cirurgia. Normalmente, você não consegue operar assim, de um dia para o outro, de uma semana para outra, porque a gente tem uma organização de agenda, então vai demorar ali em torno de uns 30 dias para a gente poder ter a sua data de cirurgia. Além disso, vem um ponto muito importante, a recuperação. Pode. É uma cirurgia. Eu converso muito com o paciente sobre isso, que a gente tem um processo até a gente chegar no resultado final, né? Começa com a nossa decisão, passa pela técnica, a execução da cirurgia, mas a gente tem que chegar no resultado final. Existe um caminho para isso. Não necessariamente o meu caminho é igual ao seu. Então é importante saber que vai ter ali um inchado, um roxinho, né? Às vezes um lado incha um pouquinho mais que o outro. Isso tudo é absolutamente normal e que não é bom a gente ficar se comparando com um coleguinha e nem com tudo que a gente vê na internet. De um modo geral, as fotos, né, de acompanhamento são fotos de pacientes que se recuperaram muito rápido, né? E a gente tem pacientes que se recuperam, sim, muito rápido. Com 10 dias já está ótimo, maravilhoso. Tem pacientes que demoram um pouquinho mais, que não está fora do padrão. Que até 30 dias a gente ainda vai ter pode ter um pouquinho de inchaço, né? Então, esse processo todo eu preciso explicar para o paciente, porque se ele tiver, por exemplo, um evento, uma festa, ou está se programando para o fim do ano, por exemplo, ele tem que saber que ele vai demorar ali 30 dias, por exemplo, para visualizar o resultado da cirurgia dele. É muito importante você ter essa... alinhar as expectativas e realidade, né? O que ele está esperando, o que é possível, né? Você falou muito desse pós. Realmente a gente vê muitas coisas na internet que parece que as coisas funcionam com passe de mágica. Você tem algum exemplo prático, assim, de alguém que não tenha, de repente, até porque eu imagino que muitas das dúvidas surgem depois que você faz a cirurgia também, né? Você chega com muitas dúvidas, mas algumas surgem depois, né? Diante da situação que você tá, enfim. Você tem algum exemplo prático de alguma paciente que tenha, enfim, visto alguma coisa na internet? Tenho sim. Tem uma moça muito bonita, até jovem, que a gente fez a cirurgia de blefaroplastia, né? Uma blefaroplastia estruturada com elevação do supercílio, também com a pálpebra inferior. E que na preparação da cirurgia dela, ela estava com uma expectativa de que fazendo todo esse procedimento, ela estaria maravilhosa em 7 dias. E aí eu conversei bastante com ela, que não é aquilo da internet, que ela tem o tempo dela de recuperação, que a gente está juntos nesse processo, né? O paciente está muito próximo a mim, eu faço questão absoluta de estar com ele no pós-operatório todo, então tem meu telefone pessoal. E ela fez a cirurgia, ficou ótima, se acalmou, não, né? Viu que tem aquele tempo, que estava evoluindo muito bem, todos os dias ela estava cada vez melhor. Mas isso sim, a gente vê que o paciente ele já chega perguntando: eu vou ficar assim, desse jeito, igual eu vi na internet? E aí a gente gasta um tempo ali explicando todo o processo que pode acontecer. Então, de uma maneira geral, da consulta de avaliação para o resultado final, quanto tempo o paciente leva e existe algum procedimento que é mais rápido que o outro, que acelera esse processo? Tem sim. De um modo geral, a recuperação ela tem uma escala que a gente espera que vá acontecer. Nos 3 primeiros dias são os piores, no 5º dia tem uma melhora bem significativa, no 7º a gente já está bem, uns 80% bem. Com 30 dias você vislumbra o resultado da sua cirurgia, ela já está muito próximo do que de fato vai ser, e com 3 meses a gente já não tem praticamente edema nenhum, a cicatriz ou está imperceptível ou já está bem clarinha, e é a média padrão que a gente tem da evolução de uma cirurgia de blefaroplastia. Porém, se a gente fizer a cirurgia com laser de CO2 fracionado, por exemplo, né, usar o laser para a execução, o corte ali, a remoção da gordura, o laser ele faz com que a gente tenha menos sangramento durante a cirurgia.
Então, isso acelera, sim, a recuperação. A gente ganha aí alguns dias, uns 10 dias nessa recuperação. E um outro laser que ajuda demais, que é um laser pós-operatório. Esse laser, a intenção dele é acelerar a drenagem, sabe? É fazer com que a gente consiga eliminar mais rápido os roxinhos e os inchaços. E aí, esse laser, que é o dual laser, a gente faz no pós-operatório imediato, ali dentro da sala cirúrgica mesmo, e faz por mais 4 dias ainda no consultório, que ele acelera muito essa recuperação também. Pô, bacana. Eu sei que eu vou até pular uma das perguntas agora, vou para uma mais para frente. Eu vejo que você está sempre muito antenada nas novidades, né? Você falou agora de algumas maneiras diferentes de fazer esse procedimento da blefaroplastia, né? E aí eu sei que cada caso é um caso, né? Você pode falar um pouquinho da evolução? Qual foram as evoluções mais recentes nas técnicas de blefaroplastia, das cirurgias de pálpebras? Teve alguma? Não teve? Como é que... Teve sim. A gente teve uma evolução, uma mudança da técnica, porque hoje em dia, a maioria das pessoas, ela busca pela naturalidade, né? Que é aquele aspecto de descansado, de estar bem com você mesmo. Uma frase que eu gosto muito de falar, né? Que a gente não volta para a idade anterior. A gente não consegue chegar ao nosso rosto de 30 anos, 20 anos, mas a gente consegue ficar muito bem na idade que a gente tem. Então, esse é o principal objetivo hoje em dia do público que busca a cirurgia e da gente como médico. Entregar um resultado mais natural possível. E para isso, a gente teve assim, essas mudanças de técnica, que a elevação do supercílio foi uma delas, que ela dá um resultado mais natural. Remover menos bolsa de gordura em alguns casos, que você tem uma distribuição dessa gordura, você, ao invés de você remover, você realoca. Então, essas técnicas cirúrgicas, elas dão um resultado mais natural no processo final, sabe? Uhum. E para isso a gente usa, como eu falei, do laser de CO2 fracionado, que é excelente para a gente ter essa naturalidade, porque por muitas vezes é um paciente muito jovem, você consegue remover a bolsa de gordura transconjuntival. O que é isso? Por dentro da pálpebra inferior, sem precisar cortar a pele. E aí, com o laser de CO2, a gente trata essa pele da pálpebra inferior e consegue remover as bolsas, tirar aquele olhar de cansado e tratar a pele sem cortes ali naquela pálpebra inferior. Então, também gera um resultado mais natural. Muito bom, né? Eu fico pensando antigamente, quando a gente falava assim de cirurgia nos anos 90, né? Assim, você sempre via muito aquela coisa da pessoa com a pele muito esticada e resultados assim muito parecidos, né? Hoje em dia na blefaro a gente consegue então fazer a cirurgia sem que a pessoa perca aquela essência dela, aquele olhar. E se você tiver algum exemplo de algum paciente que você tenha feito isso, acho que em todos, né? Mas algum mais específico, assim, que a gente possa trazer um pouco mais pra gente, pra nossa realidade. Sim, a gente consegue sim, e o objetivo é esse, que a gente mantenha as nossas características pessoais, o nosso formato de olho, tudo se mantenha como está e como sempre foi. A gente usa a blefaroplastia para remover os excessos. Eu gosto muito de falar isso com o paciente. Vamos remover os excessos. Não tenho a menor intenção de deixar tudo esticado e liso, porque fica mais artificial e a gente precisa da pele para a movimentação dos olhos, né? Para você abrir e fechar, para você poder sorrir e a sua pálpebra ficar na posição adequada. Então, isso é fundamental. Mas tem uma paciente querida que ficou minha amiga, inclusive, assim, nós ficamos muito próximas, que quando ela chegou na consulta de avaliação, a primeira coisa que ela falou para mim foi isso: doutora, eu quero muito fazer essa cirurgia, mas pelo amor de Deus, deixa o meu olho como ele está. Aí é o que a gente conversou, o formato. O que ela quis dizer com isso? O formato do olho. Ela não queria ficar com o olho puxado, né? E com muito medo de ficar com o olho arredondado também, que é um outro formato que às vezes a gente vê num pós-operatório de blefaroplastia. E aí eu mostrei para ela, expliquei com a técnica que a gente usa da cantopexia, né? Que é uma fixação desse cantinho aqui da pálpebra inferior lá dentro
a gente consegue manter a pálpebra dela no lugar, sem o risco dela ficar arredondada e também sem o risco dela ficar muito angulada. Tem pacientes que querem um olho mais angulado. Isso pode ser feito. Mas, de uma certa forma, a natureza volta com esse angulado pro normal depois, sabe? Cara. O que a gente percebe, assim, é que hoje, esse tipo de cirurgia, antigamente a cirurgia plástica, cirurgia plástica era muito ligada à estética. E hoje, cada vez mais, ela é ligada à autoestima, bem-estar da pessoa estar bem com ela mesma, né? Você tem algum relato que você possa contar pra gente de pacientes? O que a blefaroplastia levou de impacto emocional para essa pessoa? Como é que ela se sentiu após a cirurgia? Como é que ficou a vida dela depois, né? Além da estética, se ela ganhou mais confiança. Você tem algum relato bacana para contar pra gente, doutora? Tem. Todos os dias no consultório a gente recebe esse relato, sabe? Recebo muitos abraços, que eu acho que é o mais gratificante, assim. Chegar no pós-operatório e a pessoa te dá aquele abraço no dia da alta e falar muito obrigada, né? Você mudou a minha vida. Isso é muito comum. Teve uma paciente muito nova, ela estava com uns 48 anos, assim, e com uma quantidade de pele de pálpebra superior importante, com bolsinhas de gordura, e ela chegou no consultório, assim, muito triste, falando mais baixinho. E quando a gente operou, ela ainda tinha um olho verde lindo, né, que destacou aquele olho dela. Chegou no meu pós-operatório da alta, que é o tempo que a gente vai ter uma despedida temporária, né, porque o paciente sempre volta para fazer outros procedimentos. Ela já chegou maquiada, sabe, com outro astral. E ela falou para mim: doutora, você mudou a minha vida. Hoje eu me olho no espelho, eu quero me cuidar de novo. Então, assim, ela é um exemplo que eu tenho frequente no consultório. E de homens também. Porque há pouco tempo eu operei um paciente, em torno de 55 anos, que tinha muita da protrusão de bolsa de gordura. E ele falava que se sentia mal em falar com o público, porque ele trabalhava com o público. E que depois que a gente fez a cirurgia, que ele agora está muito mais confiante, que tem mais segurança, se apresenta mais ali no trabalho. Então, é além, né? A blefaroplastia, na verdade, ela envolve muitos fatores. Tanto do fator estético, sim, porque a gente quer melhorar a nossa beleza, mas melhora isso, autoconfiança, autoestima, sabe? Melhora a função, porque você melhora a visão quando você tira esse peso, né? Com o paciente que chega falando que às vezes termina o dia segurando, assim, né? A fronte, a sobrancelha, porque tá pesado, então você já consegue trabalhar melhor, você termina o seu dia de trabalho mais descansado. Bacana. E aí eu vou te perguntar uma coisa que eu vejo muito nas nossas redes sociais. Esses resultados, eles duram para sempre? Não. Nada que a gente faça por estética, ele vai durar para sempre. Por quê? O nosso envelhecimento, ele tem segmento. Eu gosto de brincar com os pacientes que se tudo der certo, a gente vai envelhecer. Sim. Continuaremos envelhecendo. Então, nesse processo, a gente vai ter de novo, vai seguir ali a perda óssea, a perda muscular, a perda de colágeno, né? Deslocamento dos coxins gordurosos que a gente tem no rosto. Então, com isso, a gente vai retomar um pouco do excesso de pele de novo, tá? Porém, é um investimento que ele vale por ser a longo prazo. Ela não é para sempre, mas dura em média de 10 a 15 anos. E essa variação pode ser até maior, dependendo de como você cuidar das suas pálpebras, né? Se você cuidar bem no seu pós-operatório, manter a sua pele bem limpa, bem hidratada, usar um filtro solar, de tempos em tempos fazer um procedimento estético, um botox nessa região para a gente não puxar essa sobrancelha para baixo, você fazer um plasma, que é um procedimento que ele trata a pálpebra inferior, principalmente, que eu acho ela maravilhosa para a pálpebra inferior, então diminui aquele craquelado que incomoda muitas mulheres. Se você for cuidando da flacidez dessa pálpebra, um fio liso de PDO também, por exemplo, é maravilhoso para a pálpebra inferior. Você consegue ainda jogar esse resultado mais para frente. Porém, não dura para sempre. Dura para sempre, imagino. Mas e além da blefaro, doutora, quais são os outros procedimentos menos invasivos que os pacientes chegam no seu consultório procurando
para rejuvenescer esse olhar, né? Além da blefaro. Tem outros procedimentos? Tem sim. Às vezes o paciente chega procurando por uma blefaroplastia, mas ainda está muito inicial o processo. Então, o ideal nem sempre é a cirurgia. Às vezes é o próprio laser de CO2 fracionado, que pode ser realizado ali no consultório mesmo, e ele vai fazer um estímulo de colágeno e uma retração da pálpebra, né, da pele da pálpebra. Então você já melhora quando a pessoa está começando com aquela pele, aquela flacidez que está começando a incomodar. Você pode ganhar um tempo ali com essa cirurgia. O plasma, que ele é uma troca de energia que faz microqueimaduras na pele, que também estimula colágeno, também melhora a flacidez dessa pele e adia, ele empurra uma blefaroplastia mais para frente. O plasma, ele é até conhecido na internet como uma blefaroplastia sem cortes. Mas, gente, não é uma blefaroplastia. É um procedimento que faz uma retração de pele, principalmente para casos iniciais. Quando a gente já tem indicação cirúrgica, o resultado vai ser fraco. E aí, o paciente pode ficar frustrado com relação a isso. Eu gosto muito de explicar para o paciente. Se a indicação é cirúrgica, esses outros procedimentos não vão dar muito resultado. Uma coisa que eu gosto muito é o fio liso de PDO. Ele dá uma firmeza, ele faz um estímulo de colágeno na pálpebra inferior e nessas regiões de têmporas, que ele dá uma firmada nessa pele e a gente também consegue deixar com que esse craquelado, essa flacidez que a pálpebra inferior vai começando a ter muito cedo, a gente consegue tratar muito bem. A pele da pálpebra é muito fina, é a mais fina do corpo. Por isso que a gente percebe essas flacidez, né, esses craquelados com mais antecipação até o envelhecimento das outras partes do nosso rosto. Agora, por isso que é muito importante você fazer essa primeira consulta de avaliação também, né? Para você entender qual que é o desejo do paciente, se aquilo pode ser corrigido com um procedimento menos invasivo, com uma cirurgia de blefaroplastia, né? Isso faz muita diferença, né? Uma dúvida que eu também vejo muito, que aí eu não sei se um procedimento, eu imagino que vai depender de cada caso, né? Se um procedimento menos invasivo corrige ou é preciso da blefaro. Mas uma coisa que eu vejo muito nas redes sociais é a pergunta se a blefaroplastia corrige rugas. Boa pergunta. É mito ou verdade isso? É mito. A blefaroplastia, ela não corrige rugas. A ruga, ela é uma quebra do tecido, né? Que quando a gente vai sorrindo várias vezes, ele vai quebrando, vai ficando aquela marquinha. A blefaroplastia, ela vai melhorar em alguns casos, porque ela vai remover aquele excesso. Mas as nossas ruguinhas, o famoso pé de galinha, não sai com a blefaroplastia. Ele necessita de procedimentos adicionais. Que aí a gente volta ao botox, ao laser de CO2 fracionado, às vezes um peeling. Então, tem outros procedimentos que a gente tem que associar para tratar as ruguinhas, porque elas não estão na pálpebra propriamente dita, elas estão fora aqui já, na periórbita, que é o que a gente fala. Mais uma vez, justificando a importância de ter essa consulta de avaliação, né? Às vezes a pessoa chega lá querendo fazer uma blefaro para acabar com uma ruga e aí vê que não é isso, é outro procedimento que vai resolver esse problema, né? Exato, é o que a gente fala o tempo inteiro. Organizar a expectativa com o que é possível de ser realizado. E com o que mais a gente tem que agregar na cirurgia de blefaroplastia para chegar naquele objetivo final que o paciente tem. Muito bom, doutora Estela. A gente respondeu aqui tudo que... Quase todas as perguntas. Claro que a cada post vão surgindo novas, né? Mas eu acho que a gente conseguiu trazer as principais dúvidas que chegaram pela internet pra gente. Mas no seu dia a dia, tem algumas dúvidas que os pacientes chegam no seu consultório que a gente não conversou hoje, que não veio da internet? Tem algumas perguntas que são comuns? Tem sim. A questão da cicatriz é uma pergunta que os pacientes têm muito, né? Porque vai ficar cicatriz? Vai. Tudo que a gente corta forma uma cicatriz. Mas a blefaro tem essa opção da gente esconder bem. Elas são colocadas em locais estratégicos da nossa pálpebra, né? Na pálpebra superior ela fica bem aqui no côncavo e embaixo bem rente aos cílios. Então são cicatrizes que não são uma grande preocupação. São cicatrizes que vão ficar escondidinhas e que a gente vai cuidando delas. Outra muito comum vai doer muito no meu pós-operatório?
Gente, não dói, por incrível que pareça. Fica inchadinho, fica roxo, mas não é uma cirurgia que tem um pós-doloroso. Então, isso eu explico também bastante para os pacientes. E tem uma outra que é curioso, sim, mas os pacientes chegam no consultório, às vezes pensando que a gente pode operar só a pálpebra de cima. Eles não sabem que a gente também pode fazer a cirurgia da pálpebra inferior. E é frequente, muito frequente isso. Aí eu falo, olha, mas aí tem essas bolsinhas aqui de gordura e tal. E a pessoa fala, mas dá para tirar? Então dá para tirar. E por mais informação que a gente tenha circulando, ainda chega no consultório essa dúvida sobre a cirurgia da pálpebra inferior, né? Um outro ponto também é sobre a idade. Ah, doutora, mas não é só para gente mais velha? Não, não é. A blefaroplastia, ela não tem idade, ela tem indicação e necessidade. Tanto que eu já operei pacientes de 38 até 89 anos. Né? Vai do quanto aquilo está te incomodando, seja na parte de pesar e atrapalhar o seu dia, como na parte estética mesmo. Então, a blefaro não tem idade, né? Esse mito é uma coisa que ainda rola, de achar que você só tem que operar quando você estiver mais velho. Não, não precisa. Você pode operar jovem, vai cuidar dessa pálpebra e, se precisar, vai fazer outra bem lá na frente, lá para depois de uns 15 anos. Uma dúvida que acontece também dos pacientes, que não é muito cirúrgica, mas é uma questão assim, doutora, eu faço a minha sobrancelha com cera. Vai deixar mais flácida a minha pele? A cera não é a melhor forma da gente fazer a depilação da sobrancelha, não, porque ela puxa, né? Ela estica muito a pele. Então, a gente prefere que seja feito ou com a própria pinça mesmo, ou com a linha, para que a gente evite essa flacidez, porque é uma pele muito fininha. Se você ficar puxando muito essa pele, ela vai ficar flácida mais antecipadamente, sim. As dúvidas, elas vão surgindo de acordo com o que a pessoa vai pensando fazer a cirurgia, ou quando o problema vai aparecendo, vai incomodando, né? Muito bacana. Acho que foi bem esclarecedora a sua entrevista. Queria te agradecer pela sua presença aqui e deixar as portas abertas para quando você quiser voltar. Vão surgir novos assuntos aí certamente quando a gente colocar trechos desse podcast aí no Instagram, vão surgir novas perguntas, novas dúvidas, vão surgir, imagino, novas técnicas também, né? Então, acho que brevemente seria bom a gente gravar mais um novo episódio, tá? Você gostaria de deixar uma mensagem final? É sempre um prazer estar aqui falando de blefaroplastia. Eu adoro falar desse tema, ficaria por horas e horas aqui com a gente conversando. É uma cirurgia que eu amo fazer, é um resultado muito gratificante, os pacientes voltam muito felizes no consultório. E eu estou à disposição no nosso Instagram, no nosso site, a gente tem várias outras informações também. E quem quiser pode nos enviar as questões, as dúvidas, que estou à disposição para esclarecê-las. Muito obrigado. Vocês viram, o papo foi interessantíssimo. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, a gente vai postar cortes desse podcast aqui nas redes sociais. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente. A gente tem o Instagram, tem o site do COI, lá tem nosso WhatsApp, nosso call center. Você pode ligar, pode mandar mensagem. A gente vai estar sempre à disposição, tá bom? Até uma próxima.